Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à segunda parte do grupo dos invertebrados. E começamos a aula de hoje falando sobre o filo dos artrópodes. Os artrópodes são animais com corpo articulado ou com articulações, ou também podemos chamar de apêndices articulados. E esses apêndices são as patas, antenas e exoesqueleto. O exoesqueleto nada mais é do que o esqueleto externo do corpo desses animais. Nós, humanos, temos esqueleto interno, então chamamos de endo. Endo quer dizer dentro, exo, fora. Então, exoesqueleto, esqueleto externo. O exoesqueleto ele é formado por um carboidrato chamado quitina e é responsável em sustentar o corpo destes animais, como também proteger e diminuir a perca de água por evaporação. O exoesqueleto ele é uma adaptação para o ambiente terrestre. Por quê? Porque graças a essa adaptação, ou seja, a formação deste esqueleto, até então, porque vimos que os grupos anteriores não falamos sobre esqueleto, né? Vimos a morfologia do corpo daqueles animais, que tinham animais que tinham corpo longo, outros compridos, outro mole, mas não falamos que eles tinham um esqueleto, não é isso? Vamos começar a estudar a partir dos artrópodes, certo? Em relação a esqueleto, que daí eles têm o seu exoesqueleto, que é o esqueleto externo, e que é uma adaptação para o ambiente terrestre, para garantir o que? A diminuição da perca de água, tá certo? Os artrópodes podemos encontrar eles em vários locais do ambiente, em vários locais. Então, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, certo? E este filo é o filo animal com maior diversidade de espécies estudadas. Então, conhecemos muito sobre os artrópodes. E na aula de hoje, nós vamos estudar, dentro do filo dos artrópodes, a classe dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos e dos miriápodes. Vamos lá? Na classe dos insetos, os animais eles vão apresentar, né, a divisão do seu corpo da seguinte forma: de cabeça, tórax e abdômen. Como podemos ver essa imagem da abelha, a divisão do corpo em cabeça, tórax e abdômen. Estes insetos também vão apresentar um par de antenas na cabeça, 3 pares de pernas no tórax e a maioria possui o quê? Asas. Então, na cabecinha deles vão ter 2 antenas, né? Um par de antenas. No tórax, 3 pares de pernas e também a maioria possui o quê? Asas. Seus principais representantes são gafanhotos, libélulas, pulgões, mariposa, piolho, barata, abelhas, cupim e formigas. E estes animais, ou seja, os insetos, né, a classe dos insetos, elas vão habitar todo o planeta Terra. Não existe, né, locais que não possuam algum tipo de inseto, não é isso? Nestes slides podemos observar alguns tipos de insetos e vamos a seguir. A próxima classe é a classe dos crustáceos. Os crustáceos, em relação lá à classe dos insetos, eles possuem uma divisão do corpo diferente. A divisão do corpo dos crustáceos é dividida em cefalotórax e abdômen. E vocês podem se perguntar, professor, o que seria cefalotórax? Nada mais é cefalotórax do que a fusão ou a junção da cabeça com o tórax, tá certo? Então, esses animais a gente não consegue distinguir bem essa divisão da cabeça e do tórax, porque eles foram fundidos e estão muito próximos um do outro. E nos crustáceos, né, sua cabeça geralmente pode apresentar 2 pares de antenas e um número variado de pernas. Então, assim, esses animais, além dos 2 pares de antenas, o número de pernas ela vai variar de acordo com cada espécie. E seus principais representantes são o camarão, a lagosta, o tatuzinho de jardim e o caranguejo. Estes animais eles habitam tanto ambientes aquáticos como ambientes terrestres, né? Depende, novamente, da espécie. Neste slide podemos observar um pouco da diversidade dos crustáceos. Temos caranguejo, lagosta, siri,
vários outros animais, mas desse slide apenas trouxe, né, o camarão, alguns tipos de siri e caranguejos, certo? A próxima classe é a classe dos aracnídeos. Os aracnídeos, eles também são um grupo bastante conhecido por nós. E o corpo desses animais, eles têm uma divisão parecida com o dos crustáceos. Por quê? Porque seu corpo é dividido em quê? Cefalotórax e abdômen. Estes animais, eles vão possuir 4 pares de perna, não vão possuir antenas, no caso lá os crustáceos e os insetos possuíam. E no lugar, né, ou seja, assim, diferente dos outros que eles vão ter de novidade, é apresentar um par de quelíceras. E essas quelíceras, elas estão próximo ao seu aparelho bucal, porque auxilia, né, na caça, para que eles possam pegar esses animais ou que eles forem se alimentar. Seus representantes são as aranhas, escorpiões e carrapato. E os aracnídeos, eles habitam o ambiente terrestre. Neste slide eu trago para vocês o que são as quelíceras, tanto escolhidos os grupos, né, tanto nas aranhas quanto nos escorpiões. Neste caso aqui, olha a quelícera aqui desta aranha, ela é enorme. Nessa outra aqui, ela parece como se fosse duas presas, né? Lembra duas presas. E já no escorpião, ela tá em dupla, certo? Ele possui em cada lado duas pinças, duas quelas. Já nas aranhas, ela só possui uma quela. Quela ou quelíceras, tá? Vai ter o mesmo sentido. E de modo geral, um pouco da diversidade dos aracnídeos, como aranhas, escorpião e carrapatos. E a última classe do filo dos artrópodes é a classe dos miriápodes. Os miriápodes são animais que têm seu corpo dividido em cabeça e tronco. E o tronco desses animais apresenta vários segmentos com muitas, né, ou com muitos pares de pernas. Depende, chegando até ter 2 pares de perna por segmentos, certo? De 1 a 2 pares. E seus representantes são as centopeias, lacraias e emboais. Os miriápodes, eles são animais que vivem em ambientes terrestres e úmidos. Então, eles têm preferência por esses locais, ficarem embaixo de pedra, embaixo do solo. Por quê? Porque esses animais, eles não possuem uma proteção no seu corpo que faça com que eles percam menos água para o meio, tá certo? Então, por isso que eles gostam de viver nesses ambientes úmidos. Mais um pouco da diversidade, né, dos miriápodes. E aqui estamos com o último filo dos invertebrados, que é o filo dos equinodermos. Então, estudamos todos os filos pertencentes aos invertebrados. Começamos com poríferos e terminamos com equinodermos. Os equinodermos, eles são animais aquáticos e exclusivamente marinhos. Eles podem viver, né, fixo ou livremente. Isso vai depender da qual espécie estamos estudando, porque existem mais animais que vivem livremente, né, do que aqueles que vivem fixos. E estes animais, eles vão apresentar um endoesqueleto de calcário que vai recobrir a pele fina destes animais. Lembra que lá em artrópodes estudamos que eles tinham um exoesqueleto que protegia, dava estrutura, né? Eles lá sustentavam o corpo deles externamente. Já nos equinodermos, não, é diferente. Eles têm um esqueleto dentro, então por isso que é endoesqueleto. Mas esse endoesqueleto, ele é muito importante para os equinodermos. Por quê? Além dele, né, ser o responsável e também dar o nome a estes animais. Por quê? Porque eles vão possuir, né, vários espinhos. Então, o endoesqueleto dos equinodermos, ele é composto por muitos espinhos.
que equino quer dizer espinho, dermos quer dizer pele. Então, pele coberta de espinhos. E toda essa estrutura do endoesqueleto, ela vai tanto auxiliar na defesa como na locomoção, ou seja, os espinhos que estão compostos no endoesqueleto, ele auxilia estes animais tanto a se locomover como a se defender e também auxilia outros processos fisiológicos desse animal. Mas não é o caso falarmos na aula de hoje, tá certo? Só quero que vocês entendam a importância desse endoesqueleto para os animais deste filo. Os seus principais representantes são pepino do mar, estrela do mar, ouriço do mar e lírio do mar, tá certo? Então, aqui está a diversidade dos equinodermos. Quando olhamos, pessoal, este animal aqui, olha, em amarelo. Quem olha assim, acha que ele é um vegetal, né? Lembra até a cauda do pavão. No entanto, é um animal, tá? Não é um vegetal, é um animal extremamente belíssimo. E agora vocês sabem que eles pertencem ao filo dos equinodermos. Eu sei que quando a gente fala de equinodermos, a maioria das pessoas só vão lembrar das estrelas do mar. Mas temos o lírio do mar, as estrelas do mar, o pepino do mar e também temos esse outro aqui, ó, os ofiuroides, tá? Que também são parecidos com as estrelas do mar. A diferença é que as suas pernas ali, né, as pontas, como digamos, da estrela de uma forma didática, ela tem forma de serpente, né? Por isso que ela tem esse nome diferente, tá certo? Então, a aula de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, me procure. E um beijo para vocês e até a próxima.